Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria, eles convidando desde já para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: quantas vezes terás dito diariamente: Senhor, dai-me paciência? Isso parece indicar que a paciência vem de fora, que é algo externo. Lê do engano. É uma virtude crística, íncita em nós mesmos. Muitas vezes, aguardando para desabrochar em nosso favor. Graças à gentileza da direção da casa em facultar-me a escolha do tema, e considerando a mensagem da mentora, inclinei-me pelo assunto Desafios Cotidianos à Paciência. Vejamos inicialmente o aspecto conceitual da paciência. Paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Portanto, a paciência precisa ter perenidade. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, esse aspecto conceitual da paciência ele é bastante amplo, porque ele contempla várias facetas que deve ter a paciência. Manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Enquanto durar a situação adversa, vai ficando paciente. Desenvolver tolerância. Saber que nem todas as coisas na vida vão acontecer tal qual nós desejamos. Suportar incômodos, principalmente provocados pelos que estão mais próximos de nós. Dificuldade de toda sorte, especialmente as dificuldades de relacionamento, financeira, de vida social, dificuldade no trabalho. Agora, o que mais me chama a atenção nesse aspecto conceitual da paciência é que essa dificuldade tem que ser a qualquer hora, em qualquer lugar. Portanto, não há data marcada nem hora certa para ser paciente. Precisamos ser pacientes a todo instante. A partir dessa abordagem conceitual, fica uma grande pergunta para mim, para você e para todos nós. De 0 a 10, qual o valor da sua paciência, da minha paciência, da nossa paciência? É fato que a paz em nós não é produto de circunstâncias exteriores, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. Vamos lembrar lá da música do Nando Cordel, A Paz do Mundo Começa em Mim. Se todos nós, tal como está descrito em O Livro dos Espíritos, somos parte ativa na obra da criação, para colaborar no bem geral é preciso paciência para com todos, exemplificando o melhor de nós mesmos.
A paciência não se harmoniza com a pressa, mas prossegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Ainda que todos se revelem contrários à ação edificante que desenvolvemos, guardemos paciência, entendendo e perdoando para prosseguirmos sem vacilações. Muitas vezes nós estamos fazendo uma ação do bem, e pessoas outras existem que não concordam, que discordam, que colocam pedras, que atrapalham, que criticam. E nós não devemos desistir. Veja, por exemplo, a paciência da água. Ela vai descendo, se ela encontrar uma pedra, ela não para e fica chorando. Ela dá um jeito de contornar a pedra e seguir o seu curso. Nós também devemos agir com essa sabedoria. A paciência, do ponto de vista teológico, é um fruto do Espírito e pode ser desenvolvida e aperfeiçoada através de nosso relacionamento com Deus. Mas aí devemos perguntar-nos: como vai o meu relacionamento com Deus? Não estou falando de relacionamento social, mas de relacionamento espiritual. Quanto Deus está na sua vida? Quando que eu lembro de Deus? Somente nas horas das minhas dificuldades, nas horas das minhas aflições? Lembremos que o significado bíblico da paciência é a capacidade de confiarmos no tempo de Deus, mesmo diante das dificuldades. E aí vem a grande pergunta: é desta forma o meu agir? É assim que eu ajo? Que muitas vezes nós queremos que o tempo das coisas seja o nosso tempo e não o tempo de Deus. Desejamos algo ansiosamente, lutamos e trabalhamos por isso e não conseguimos e perdemos a paciência, porque não pensamos que, se não aconteceu ainda, é porque Deus reconhece que não é o momento adequado. Portanto, o tempo de Deus é superior ao nosso tempo. Veja aí uma lista de 29 desafios cotidianos mais frequentes na existência humana. Essa lista está na apresentação da obra Paciência, obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier. A grande pergunta que se faz é: como é que nós passamos por essas dificuldades? Como é que nós enfrentamos os antagonismos, os desencantos, as incompreensões, as irritações, as leviandades, os prejuízos, os problemas do dia a dia? Como é que nós enfrentamos nossas provas, considerando que estamos no planeta de provas e expiações? Como é que nós enfrentamos isso? Essa é a grande questão. Dessa lista, desses 29 desafios listados pelo Emmanuel, tem algum que mais lhe atemoriza? E se ele existe, o que você tem feito para lidar com ele, com este desafio? Para que nós pudéssemos refletir melhor sobre os desafios cotidianos da paciência, eu vou pautar a reflexão no capítulo 4 da obra Paciência, a obra que eu citei há pouco. O título deste capítulo 4 é Impaciência. Capítulo 4 da obra Paciência, Emmanuel e Chico Xavier, intitulado Impaciência. O benfeitor Emmanuel, com a sua prodigalidade espiritual,
nos brinda com uma obra que deve ser leitura obrigatória para todos nós, especialmente nos tempos atuais, em que parece que tudo conspira para roubar-nos a paciência. E por que eu digo isso? Porque com a paciência nós adquirimos todos os valores evolutivos do espírito, alcançando assim horizontes mais elevados. É através da paciência que nós conseguimos isso. E observe que a doutrina espírita, nos esclarecendo acerca das leis divinas que regem a nossa existência, é a maior base de que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias. Circunstâncias tipo a dor que nos visita, o relacionamento diário com o semelhante, no lar, na sociedade, no trabalho, na via pública. O espírita, portanto, sabe ser paciente frente às provas pelas quais tem que passar. Por quê? Porque ele tem certeza que depois da tempestade vem a bonança. Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, observe que com irritação, azedume, precipitação, nós só vamos complicar ainda mais a nossa caminhada sem solucionar os nossos problemas de forma cristã, de forma crística. Mas, como eu disse, vamos visitar o capítulo 4, em Paciência, da obra Paciência, do Chico e do Emmanuel, e ver o que o benfeitor tem a nos oferecer. Ele começa dizendo: sempre que se te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. Advérbio de tempo, sempre. Então não é segunda, quarta e sexta, nem janeiro, julho e setembro, é sempre. Pede aos céus que te fortaleça com a paciência. Não obstante ela estar íncita em cada um de nós, mas nós temos que pedir o desabrochar dessa paciência. Por que Emmanuel inicia assim? Porque ele reconhece a nossa limitação frente aos compromissos e às responsabilidades. Essa é a razão dele dizer sempre que te faça possível. O problema é, será que não estamos acostumados a dizer, diante das dificuldades, eu sou assim mesmo, ou então, essas coisas não são para mim, ou ainda, já tentei, mas não consigo, ou quem sabe dizer, nessa existência vim com pouquíssima paciência. Sim, vai viver a existência com pouca paciência? Se agir assim, vai sofrer. Todas as vezes que nós usamos esse argumento, de certo modo, nós estamos negando a possibilidade de que fala o Emmanuel, sempre que te faça possível. Lembre-se que quando nós começamos, nós sugerimos perguntar-nos a nós mesmos, como anda a minha relação com Deus? Ora, como eu vou pedir algo a Deus se nem dele eu me lembro? Ou pior, só lembro na hora da dificuldade. Numa outra obra do Emmanuel, intitulada Assim Vencerás, já que estamos a falar desta nossa relação com Deus e para pedir a Deus a paciência, nessa obra Assim Vencerás tem um capítulo chamado Na Execução da Divina Lei. E ele tem uma afirmativa preciosa que justapõe-se a esta reflexão que nós estamos fazendo sobre a paciência. Ele diz assim: vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que
seremos convidados, melhor dizendo, poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a lei divina. Olha que interessante. De forma simples e objetiva, o Emmanuel está dizendo, olha, seja paciente, porque se você desencarnar agora e não tiver sido paciente, vai levar todas as adversidades da impaciência com você, o que seguramente lhe trará alguma dificuldade no plano espiritual, quando você lá chegar. E o interessante é que aí nessa obra Assim Vencerás, diz, vivamos cada dia com as bênçãos do serviço, do estudo, da prática, do bem e do concurso fraterno, e dá a condição para a gente realizar esta vivência, com paciência e compreensão. Mas vamos voltar lá ao capítulo Impaciência, capítulo 4 da obra intitulada Paciência. O Chico diz assim, o benfeitor do Chico, melhor dizendo, diz assim, a impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Óbvio, não é verdade? Em nenhum momento a impaciência vai me fazer bem, vai resolver o meu problema, a minha dificuldade. Muito pelo contrário, vai criar problemas, obstáculos, dificuldades, dor e sofrimento. Aí eu fui numa outra obra do Emmanuel, intitulada Rumo Certo, em que ele tem um aconselhamento interessante. Ele diz assim, todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando o remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Olha que interessante. Está dizendo que os estados enfermiços da alma, eles se assemelham aos estados enfermiços do corpo, e que estes estados do corpo, tanto quanto os estados da alma, precisam do remédio que lhes dê a cura. E ele diz que é preciso, para com essa impaciência que gera rixas inúteis, problemas, dificuldades, dor e sofrimento, que a gente peça o específico da calma para mandar a impaciência para longe. E ele termina dizendo, como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Olha que interessante. Ou por vocação é porque aquele espírito já veio com a impaciência exatamente no mundo de provas e expiações para tentar superar essa impaciência que está historicamente nas suas reencarnações anteriores, mas não consegue. Ou tem o hábito de ficar impaciente por tudo. E a receita é bem objetiva, porque o Emmanuel diz assim, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Olha que interessante, o receituário é perfeito, né? Pega lá a sua emotividade, a sua emoção e matricula ela na carteira do raciocínio, coloca ela dentro da carteira do raciocínio, na escola do raciocínio. Para quê? Para educar essa emotividade. Educando a emotividade, você se educa. E aí, quando você está devidamente educado, você passa a usar os princípios de fraternidade e amor exatamente nessa sua renovação necessária. Você sair daquele estado de erro que gera impaciência para um estado de acerto que se caracteriza pela paciência. Mas segue o nosso querido Emmanuel no capítulo da impaciência, lá o capítulo 4 da obra Paciência. Ele diz assim, se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida,
Semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que, porventura, te encontres. Olha que interessante. Fui numa outra obra do Emmanuel agora, intitulada O Espírito da Verdade, capítulo 39. O título desse capítulo 39 é Perigo. E neste capítulo 39 há uma frase, uma sentença do Emmanuel que casa direitinho com esta reflexão dele: se te aborrece por doença em ti mesmo, em pessoa querida. Porque lá no Espírito da Verdade, capítulo 39, o Emmanuel diz assim: cada vez que a irritação te assoma aos escaninhos da mente, segues, renteando o sinal de perigo. Ou seja, está acendendo lá a luzinha amarela. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera a explodir-te na boca. Quando a gente entra naquele turbilhão de reclamações, xingamentos, desequilíbrio que anotes é apelo da vida que lhe prestes cooperação. Olha que interessante. Todas as vezes que você perceber que está ficando impaciente, procure transformar esse sinalzinho amarelo em sinalzinho verde. Procure ser paciente para seguir, para que você não se encolerize, não se destempere. Retornando agora ao Emmanuel, ele vai para os benefícios e aconselhamentos práticos, lá no capítulo da impaciência. Ele diz assim: se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometam auxílio. Verdade, né? Você quer um emprego, você quer uma atividade, mas quando vai lá se apresentar para realizar a atividade que começa, demonstra diante do empregador, daquele que quer te ajudar, uma profunda impaciência. Você acha que ele vai te contratar para a tarefa? Claro que não. E aí, se voltarmos à obra O Espírito da Verdade, lá naquele capítulo 39, Perigo, nós vamos encontrar o Emmanuel dizendo: diante da crítica, estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Olha que interessante. E ele segue agora nos aconselhamentos ante a impaciência, né? Capítulo 4 da obra Paciência. Ele diz assim: se isso te acontece por desacerto na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldade em derredor de ti. Claro, muitas vezes a nossa impaciência desarticula, desarmoniza todo o nosso entorno familiar. É por isso que no capítulo 5 da obra Nós, o título da obra é Nós, capítulo 5 é a família. O Emmanuel diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Olha que interessante. Uma trilogia importantíssima, da qual a paciência faz parte. Eu até ouso dizer que ela, a paciência, abre caminho para a renúncia, desde que haja boa vontade. Mas prossegue o Emmanuel lá no capítulo 4. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres,
a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Observe, meu amigo, minha amiga, que ele começa a frase com a partícula se. Então, a partícula se no início da frase assinala que a decisão é de cada um de nós no pleno exercício de seu livre-arbítrio. Ele não afirma que a coisa vai acontecer. Não, se você quiser. Mas aí, depois de você exercer o livre-arbítrio, o Emmanuel vai apresentar para você, ou está apresentando e nos alertando, para as consequências da impaciência, que ele chama de empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Nós mesmos acabamos nos atrapalhando. Mas ainda nesse capítulo 4 ele diz: se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivação para a delinquência. Emmanuel está querendo dizer o seguinte: muitas vezes nós desejamos algumas coisas e elas não acontecem. Nós não as conseguimos. Insistimos, vamos nos impacientando e lutamos, e lutamos, e lutamos. E ele está dizendo que, vamos lembrar do tempo de Deus, né? Ele está dizendo para a gente que se porventura a gente persistir nessa intemperança mental, talvez a gente possa até entrar por caminhos equivocados. Caminho que o exemplo que ele dá aqui é o da delinquência. Nós queremos tanto uma coisa que somos capazes de fazer qualquer coisa para consegui-la. Isso é perigoso. E aí, na obra Caminho Espírita, eu encontrei uma frase dele que esclarece exatamente como nós temos que trabalhar essa intemperança mental. É o capítulo 5 da obra Caminho Espírita. Ele diz assim: se queres o fruto, não despertares a flor. A impaciência é comparável à força negativa que, muitas vezes, inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Eu achei fantástico esta observação do Emmanuel. Primeiro, quando ele diz, olha, se queres o fruto, se de novo a questão do livre-arbítrio, né? Não despetalhe a flor, porque se despetalar o fruto não nasce. E aí ele está dizendo que o sujeito que entra nesse processo de impaciência e que está doente, talvez naquele dia ele ficasse curado, mas a impaciência dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele agrava a situação dele. E como ele diz, inclina o enfermo para a morte. Isso não tem nada a ver com aquela expressão popular que diz melhora para a morte. Segue o Emmanuel. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio, que já estará na direção do teu próprio endereço. Olha aí, a misericórdia divina, os bons espíritos trazendo a solução do problema. Emmanuel diz, olha, a coisa está complicada, está difícil, fica sereno, fica calmo, fica tranquilo. Por quê? Ao mesmo tempo que a situação difícil está acontecendo, a espiritualidade amiga, nosso guia, nosso mentor, nosso protetor, nosso anjo de guarda, Deus, a misericórdia divina, está organizando as coisas para que a gente saia daquela situação. E se a gente agir com a impaciência, a gente acaba atropelando todo esse esforço que vem do alto para nos ajudar.
E aí eu sugiro voltarmos à obra Caminho Espírita, que já tínhamos falado anteriormente, porque sobre a serenidade que o Emmanuel está aconselhando aqui na obra Paciência, no capítulo 4, né? Impaciência. O Emmanuel diz assim no Caminho Espírita: para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Fantástico. Fantástico. Qual é a condição essencial? Estar acordado para as responsabilidades que nos são próprias, que nos pertencem. Quem assim está vivenciando a sua existência, sabe que se usar a paciência enquanto esperança operosa, ele vai receber todos os problemas ou dificuldades como uma ocasião de trabalho em si mesmo, de melhoria, de crescimento, de progresso espiritual. Como também vai entender as provações, as dificuldades, como ensinamentos, dos quais todos nós precisamos. O nosso querido Emmanuel vai encerrar o capítulo 4, Impaciência, na obra Paciência, dizendo assim: nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros. E todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz, a fim de viver fazendo o melhor. Vou repetir. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Então, os dois elementos fundamentais diante das dificuldades, das provações. A paz em ti será a paz nos outros. Vamos lembrar o Lando Cordel: a paz no mundo começa em mim. E todos nós, encarnados e desencarnados, seja aqui ou no além, seja vivendo na experiência carnal ou no mundo espiritual, necessitamos de paz, porque a paz é o elemento essencial. Para quê? Para viver fazendo o melhor. Eu creio, meu amigo, minha amiga, que este arremate do Emmanuel, esta conclusão do Emmanuel no capítulo 4, Impaciência, é autoexplicativo. Esse texto é autoexplicativo. Mas nós temos que buscar uma conclusão para o tema da paciência, desafios cotidianos. A paciência, né? Uma conclusão para esta reflexão. Bom, eu creio que a paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências com muito trabalho interior, íntimo, tolerando e suportando a humilhação diante daqueles que a divina providência coloca em nosso caminho evolutivo. Então, nós temos que ter consciência disso. Aquelas criaturas que estão tirando a sua paciência estão ali exatamente porque você precisa delas. Os desajustes emocionais, seja ela a segunda conclusão, os desajustes emocionais provocados pela irritação e pela paciência, fazem com que as criaturas, ao invés de caminharem, se arrastem, sem condições de dialogar, cultuando constantemente a queixa e a lamentação. Se você não consegue manter essa serenidade, esse equilíbrio, essa tolerância, essa paciência, você se desajusta emocionalmente. E estando desajustado,
você perde a condição do diálogo, inclusive consigo mesmo, e vai entrar no processo de queixas eternas e lamentações perenes. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz, com Jesus. Um forte abraço.